Médio, como é que estamos? Tudo bem? Se cuidando todo mundo aí direitinho. Então, olha só, o tio passou a atividade lá anexada naquele dia. Vocês podem responder até numa folha normal, sem precisar copiar a pergunta, não. Você responde numa folha simples, depois você tira um print. Pode até me enviar o print que você tirou. Se lá tiver um local para você anexar lá na plataforma, você anexa, tá bom? Então, a aula de hoje, 11 de fevereiro de 2021, é um dos assuntos mais, digamos, importantes para a gente estudar. Por quê? Porque a gente vai falar da Revolução Russa, viu, gente? E a Revolução Russa, ela é essencial, a sua compreensão. Por quê? Porque depois que a Rússia se torna a União Soviética, ela começa a se implantar, digamos assim, a se desenvolver uma potência que vai colocar medo, assim, um medo entre aspas, é claro, assim, nas demais potências, principalmente nos Estados Unidos. E isso futuramente vai gerar uma aliança militar contra os nazistas, qual a União Soviética acaba sendo primordial, importante demais para vencer os nazistas. Se não fossem os soviéticos, ficava mais complicado ainda, mas como eles estavam do lado dos aliados contra os nazistas, a guerra foi determinante, a participação dos soviéticos. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética torna-se rival, pelo menos ideologicamente, culturalmente, dos Estados Unidos, e politicamente também. A forma deles fazerem política é totalmente diferente. Um lado capitalista e o outro lado socialista. A gente vai ver como foi que a Rússia mudou de nome para a União Soviética. Futuramente, lá no finalzinho do nosso ano letivo, a gente vai ver como é que essa União Soviética depois se tornou Rússia novamente. Tá bom? Em primeiro lugar, no comecinho do século XX, lá no pleno momento de bela época, a União Soviética já tinha se envolvido num conflito muito grande contra o Japão. Até para imaginar, você pensa assim, um país enorme como é a Rússia, eu falei União Soviética, é a Rússia, um país enorme como é a Rússia jamais ia perder para o Japão numa guerra, conflito aí, num confronto direto, mas perdeu. A Rússia perdeu para o Japão, porque tamanho não quer dizer, digamos assim, vantagem. Tamanho não quer dizer vantagem em termos imperialistas, tecnológicos, com produção de armas, enfim. A Rússia era grande, como vocês podem perceber nesse mapa aqui, ó. Depois, nesse nosso texto aqui da página 517, a gente vai ver que o Império Russo torna-se dessa maneira, esse nome aqui, Império Russo, graças a seus antepassados, seus governantes absolutistas que se acharam por bem colocar esse nome aí, Império Russo, tá bom? Mas não era uma coisa tão desenvolvida assim não. Moscou e São Petersburgo eram as cidades mais desenvolvidazinhas, que tinham uma indústria, mas essa indústria ainda dependia do capital de outros países. Dependia da França, dependia da Inglaterra. É uma indústria fraca, assim, comparada aos demais vizinhos ali, europeus. Do lado de cá, a Rússia ocupa a Ásia. Do lado de cá, a Rússia ocupa a Europa. Vocês podem perceber nesse nosso mapa aqui. Tá bom? E ela se envolveu numa guerra contra o Japão em 1904, porque o Japão havia invadido essa região aqui chamada Manchúria, tá? E os russos tentaram expulsá-los, só que eles eram meio, digamos assim, não tinha um desenvolvimento de guerra muito avançado. O Japão já se mostrava um país bem organizado e acabou vencendo a Rússia, e isso acabou que deixando eles muito endividados, muito mais em dificuldade. As pessoas passavam fome, as pessoas passavam necessidade. Porém, o pessoal que ficava nessa região aqui não tinha muito interesse
em amenizar a situação da população, não. Tá bom? É notável aqui no nosso texto, quando ele fala do governo dos Cisares, ou também você pode chamar de Czar, Czar e Cisar, a mesma coisa, quer dizer imperador em russo, né? Aqui explica, gente, aqui explica tudo direitinho. Cisar quer dizer César em russo. Isso é um título que o pessoal se dava aos imperadores, tá bom? Então, aqui fala da figura notável de Pedro o Grande, depois fala da figura que se envolveu na Primeira Guerra Mundial, que foi o Czar Nicolau, da família Romanov. Nicolau acabou que envolvendo o país numa disputa imperialista que acabou, digamos, aumentando mais ainda o sofrimento da população. E um povo que sofre acaba chegando um momento em que ele vai questionar. Ele vai questionar, porque estamos numa guerra, se não temos dinheiro nem para passar aqui, né? E o pior do que isso não é nem eles se questionarem, é alguém colocar a minhoquinha na cabeça deles e dizer: olha, gente, é o seguinte, se a gente derrubar esse governo bem aí, olha o tamanho do nosso país, olha o que é que vai ter para todo mundo, ó, divisão de terras, divisão de riquezas. E essas eram as teorias que pairavam naquele tempo. Essas teorias aí que o pessoal costumava espalhar como sendo uma coisa mais viável para todo mundo. Só que o povo disse: não, não é bem assim não, isso não vai acontecer não. O povo pensou assim: olha, a gente vai fazer uma manifestação de paz, um monte de greve pacífica, sem violência. A gente vai até o palácio do Czar Nicolau II, vai dizer para ele que a gente está passando nessa cidade, ele vai nos ouvir. Ele vai fazer alguma coisa pelo povo. O pessoal admirava muito o Czar, apesar de tudo. Eles achavam que o Czar não sabia do sofrimento deles. Eles achavam que o Czar Nicolau II não tinha desconhecimento aí de tudo que estava acontecendo. E isso no comecinho do século XX, 1904, 1905. Em 1905, o pessoal foi para as ruas fazer uma caminhada, uma peregrinação até o palácio do Czar. Entendeu? Vamos ver o que aconteceu com isso. Nessa data, 1905, o pessoal foi até o palácio de inverno do Czar fazer uma manifestação pacífica, né? Só que o Czar organizou o exército dele e, em vez de receber as pessoas pacificamente, que estavam ali até homenageando ele com músicas, enfim, orações ortodoxas, né? O Czar mandou o exército fuzilar o pessoal. Dizem que não foi o Czar, que nem estava lá no palácio, mas fato é que houve o fuzilamento de todo mundo ali, né? Esse episódio de 1905 passou para a história como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento. Então preste atenção, de repente pode cair numa dessas provas aí da vida, questões assim, ó. No começo do século XX, o episódio conhecido como Domingo Sangrento foi essencial para que as pessoas pudessem ter mais consciência de que as classes dominantes da Rússia não estavam ao lado do povo. Certo, questão correta, você marca. Tá bom? Porque de fato era realmente isso que estava acontecendo. E esse Domingo Sangrento foi um massacre total, aí, um grande massacre que aconteceu lá no frente ao palácio do Czar. Certo? Depois desse massacre aí, as pessoas resolveram se organizar, né? E exigir, muitos dirigentes locais, muitas pessoas até de uma certa classe, até mesmo de outros países, começaram a apoiar e dizer que estava errado, que o Czar não poderia fazer isso, que ele tinha domínio absoluto sobre o país. E esse negócio de absolutismo já era coisa do passado, ninguém praticava mais isso, né? Então o Czar resolveu então dar mais poder ao parlamento russo, né? Que também era chamado de Duma.
Duma era o nome do parlamento da Rússia. Tá? Nesse parlamento, apesar de não resolverem-se muitas coisas, né, o pessoal acabava que, digamos, era a única coisa que poderia, o único órgão que poderia falar em nome de todos. A gente sabe que no parlamento trabalham quem? Deputados, né? Deputados, senadores, ministros. Esse é o pessoal que trabalha no parlamento, são esses aí, né? Dando mais poder a eles, consequentemente, as pessoas poderiam, por intermédio do parlamento, chegar até o poder central, até o CISA e negociar alguma coisa com ele. Os operários das fábricas começaram a se organizar em sovietes, né? Que é como se fosse assim sindicatos ou agrupamentos de trabalhadores. Os sovietes aí, dentro deles estavam começando a surgir pequenos partidos políticos, pequenos partidos de grande importância para o desenvolvimento aí da política para a mudança na política da Rússia, viu? E os principais partidos que estavam nascendo aqui, ó, eram os mencheviques, e os bolcheviques. E desses partidos começavam a surgir líderes muito importantes dentro da Rússia, que iam ser essenciais para quebrar o domínio absoluto do czar Nicolau II e partir para um novo modelo de governo, tá bom? Só que o problema é que as ideias deles eram um pouco diferentes. Na ideia dos mencheviques, na cabecinha dos mencheviques, eles achavam que o socialismo que deveria ser pregado era um socialismo meio utópico, meio de utopia, achando que a participação de uma burguesia poderia servir, né? E a continuação da Rússia na guerra também seria legal para ele. Então, eles achavam que não ia mudar quase nada, porque o socialismo deles ia estar ligado à burguesia, uma política de guerra, e eles tinham na cabeça que as coisas iam melhorar naturalmente, né? Que as coisas iam mudar naturalmente, que tudo ia ficar muito bom, que o czar ia se conscientizar, e que talvez não precisasse nem derrubar o sistema de governo. Quer dizer, eles eram mais, digamos assim, eles eram mais moderados, né? As ideias deles eram mais moderadas, vamos dizer assim. Então eles... Já os bolcheviques não, é exatamente o oposto. Eles achavam que somente a luta de classes poderia mudar a situação da Rússia. Então as reformas que eles propuseram eram muito intensas, como reformas políticas, né? Tomada de poder, eles eram mais radicais, né? A tomada de poder era necessária, senão o negócio não funcionava. Ou mudava tudo, ou então ficava a mesma coisa. A coisa não funcionava como achavam os mencheviques. Do partido dos bolcheviques começou a sair figuras muito importantes, liderando aí, né, os intelectuais aí muito importantes nessa luta toda, como por exemplo o Vladimir Lenin. Né, e seus dois secretários, o Trotsky e o Stalin, que mais tarde vem a se tornar o grande líder da União Soviética. O Vladimir Lenin ele foi muito importante na questão de articular, negociar com todo mundo, fazer com que as pessoas acreditassem, estudar muito, né? Estudou muito, foi para outros países, voltou para casa novamente para tentar ver como tudo isso ia se desenrolar, né? E ele chamou o 1905 de grande ensaio. Ele foi um grande ensaio, o ensaio geral, né? O momento certo ainda ia chegar. Esse momento certo realmente chega quando a União Soviética, aliás, desculpe, quando a Rússia
resolve sair da Primeira Guerra Mundial em 1917, onde a situação já estava insustentável. Todo mundo queria ir para a rua para derrubar o Czar. Dessa vez o negócio era pesado. Olha só, no nosso livro a gente pode notar algumas imagens de época, né? Demonstram que a Rússia, apesar de ser um país considerado potência, não era exatamente um modelo econômico comparado aos demais, viu? Era um país muito grande, mas a sua população passava muita necessidade. Aqui nós podemos ver aqui a coroação do Nicolau II, a coroação do Czar Nicolau II, dessa imagem aqui. Então, aqui de um lado era o luxo danado aqui, né? Mas do outro lado era só a pobreza assistindo, achando que o Nicolau II ia trazer um pouco de esperança para eles, né? Essa parte é essencial, porque vai falar sobre uma sociedade rural que ainda no século XX pregava ou funcionava o sistema feudal, naquele tempo ainda. Olha só, o feudalismo acabou lá na Idade Média em muitos países. E a Rússia ainda continuava com um sistema feudal em muitas regiões, em muitos territórios de sua região todinha, né? A industrialização foi atrasada, tá bom? Tardia, enfim, somente algumas cidades como Moscou, São Petersburgo, que naquele tempo São Petersburgo era capital, não era Moscou não, né? São Petersburgo era capital, depois mudou o nome para outros nomes, a gente já viu isso aí. 3 milhões de trabalhadores em fábricas, mas um país que tinha mais de 150 milhões de pessoas, somente 3 milhões estavam dispostos a, digamos assim, a sair daquela situação de exploração das fábricas e lutar por uma ideia melhor. Lembra do ano passado que eu falei para vocês sobre o marxismo? Pois é aí que ele vai entrar, viu, gente? O marxismo vai estar ligado aqui, ó, às ideias dos bolcheviques. Pessoal, esse negócio de marxismo ainda cai em provas. Bem provável que no Enem ele não caia por enquanto. Provável que não vai aparecer tão cedo no Enem. Mas não é só Enem que existe por aí não, né? As provas da USP, por exemplo, com certeza esse negócio de marxismo pode cair. Marxismo é aquelas teorias de Karl Marx, tá bom? As teorias de Karl Marx. Karl Marx. Em 2020, no Enem de 2020 não caiu nenhuma questão de marxismo. No Enem, é claro. Mas é bem provável que tenha caído em outros vestibulares, como a USP e a Univesp. Tá bom? São teorias que a gente chama de socialismo científico. Socialismo científico. Fala da luta de classes. Fala sobre exploração do capitalismo, que o capitalismo dele é como fosse um mal, é um mal que acabava com qualquer sociedade. Isso era o que eles pregavam, né? Então, quem segue esse tipo de teoria, com certeza não vai querer mais ter um país capitalista. Ele vai querer um país socialista. Tá bom? Essa aula foi só de teoria, só de introdução. Dizer como é que a Rússia era no começo do século. Falar como o Czar tratava as pessoas. Citar o Domingo Sangrento como um exemplo desse tratamento. Tá bom? Falar que o Czar foi obrigado a dar mais poder à Duma, que é o parlamento russo. Dizer que os operários estavam se organizando em sovietes, uma espécie de sindicato de operários. E desses sovietes iam surgindo partidos políticos que, apesar de serem ilegais, porque o Czar não deixava nenhum partido político aparecer, esses partidos surgiram assim mesmo. De um lado os mencheviques, que é minoria em russo, tá? E do lado os bolcheviques, que é maioria em russo. Tá bom? Na próxima aula a gente fala mais sobre
a Revolução de 17, as duas revoluções que aconteceram no mesmo ano, uma revolução menchevique e outra revolução, a Revolução Vermelha, a bolchevique. Tá bom? Ficamos por enquanto por aqui. Próxima aula falamos mais um pouco e respondemos questões. Tenha um bom dia, se cuide, gente.